Só enquanto eu falo, depois eu vou apagar. Pessoal, boa noite. Boa noite de novo, né? Muito obrigada pela presença, né? Fiquei muito feliz que vocês tenham vindo, tenham atendido esse nosso chamado, nosso convite, porque acho que para alguns eu passei o e-mail explicando, né, e tudo, qual era a intenção, mas eu imagino que é um momento que a gente vai ter não só para aprender coisas bacanas, para ver as coisas de forma diferente, mas também é interessante conhecer pessoas, que a gente vai poder conhecer aqui gente que tem esse interesse tão legal, né, por arte, e de repente criar um grupo que a gente possa discutir esses assuntos, de repente viajar junto, né. Eu tive a oportunidade antes da viagem que eu fiz agora, de ir com o professor Sapessoa, né, com o Sapessoa, né, porque o professor já passou, não é mais, né, ele disse que não é mais para chamar. Ninguém me chama. As minhas aulas, os alunos esquecem logo o professor. Eu recebo muitas vezes e-mail, logo lá, Sapessoa. Essa pessoa mesmo? Logo, Mas assim, professor, eu até fico admirado, assim, fico espantado. A nossa geração, né, meninas? Quando eu vi a gente lanchou, professor! Eu adoro, assim, então a gente teve essa oportunidade, ele mostrou o curso, né, a gente foi conversando sobre as possibilidades, como é que a gente ajustava, para fazer de forma que pudesse caber em 6 aulas, porque assim, é um tema muito vasto, né? Impossível. É impossível. Na faculdade de arquitetura, nós fazemos em um ano, né? Semestre, 2 semestres. A história da arte toda. Fazíamos, né? Desde a pré-história até o século XX, são 100 horas que eu dou lá. Então, assim... Fora a brasileira, História da Arte 1, 2, História da Arte Moderna e Contemporânea, História da Arte Brasileira, são mais de 100 horas. Mas se vocês quiserem fazer aqui um mais... Esse aqui é só o pontapé inicial. Pode contar comigo, que eu adoro tudo isso. Ah, que bom. Então, ó, a gente ficou conversando, né, e tudo. Então, viajei, não, vamos esperar você voltar da viagem, nossa pessoa disse, a gente dá o start. Só que na viagem, aquelas aulas, né, não foi nem aula, aquelas conversas foram tão boas pra mim, eu fiquei assim, eu pude apreciar tão melhor, pude observar coisas que eu de repente passaria batido, que eu digo, poxa vida, e foi tão assim, tão rápido, a gente só assava o slide assim, bem rapidinho, agora que a gente vai poder ver calmamente, conversar, imagina como vai ser maravilhoso. Então assim, o que a gente quer realmente é divulgar essa possibilidade. A gente pode viajar, pode dizer que foi ao Louvre, pode dizer que foi ao d'Orsay, pode dizer que foi... Mas a gente pode ir realmente, olhar, ter um convívio, um diálogo com aquela peça, com aquela obra, que de repente quando você não conhece, você vê, eu já morri de ver ali, sei lá, a Mona Lisa, o que é que seja, milhões de vezes no papel, que diferença vai fazer eu ver pessoalmente? Faz diferença. O que a diferença faz quando você também se prepara, você estuda, né? Realmente é uma emoção totalmente diferente. Você tem todo aquele quadro ali, ele representa o que passou, né? O tempo, o contexto histórico, a própria individualidade do artista, todas as questões que a gente vai conversar aqui, não vou nem ficar me antecipando. Então isso aí, o pouco que a gente conversou, para mim já foi maravilhoso. Fora as aulas de História da Arte do tempo da faculdade, que aquilo ali está guardadinho. Quando a gente começou a conversar, resgatou, voltou à tona, né? Assim, veio à tona. Então assim, o que a gente queria, a intenção é essa, né? A Fernandinha também de conversar, vamos fazer, né, e tal. Então, assim, parte prática. Esse material, nós até pensamos, em primeiro momento, fazer impresso para entregar para vocês. Hoje são 120 slides, né? Não deu. Só hoje? Só hoje. Ficou uma bíblia. Aí disse, rapaz, você já pensou? No final vai ser assim, não vai dar certo. Então, assim, é melhor a gente disponibilizar esse material. Nós já temos uma maneira, né? Nós vamos disponibilizar online. Online é melhor do que CD, porque CD eu perdi todos que me deram no meu curso de especialização. Mas online não tem perigo, né?
Não, porque você vai guardando e bota na gaveta. É legal que você possa estar no computador, posso consultar. Vai ter uma senha, né? Vai ter só a gente que vai poder ver, né? Realmente eu posso até mostrar para um amigo. Eu digo assim, vai ser nós vamos ter acesso. Coisa reservada. Né? Só não vai começar hoje, porque realmente, né? Mas eu acho que segunda-feira, né, já vai estar lá. Pelo menos o Almir, né, garantiu que segunda-feira, né? Almir porque é irmão da Tereza também, né? Segunda-feira está lá. E vamos começar às 7 horas, né? Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde, porque, né, final de contas, primeiro dia. E acho que era isso, né? Agradecer a essa pessoa principal, né? Que... Assim, você não chegou falando que vai ser o curso. Não, isso aí é seu papel. Aí é com o senhor. Porque a arte pode ser abordada de diversas maneiras. Eu estou habituado, né? Já estou aqui há 35 anos. Eu comecei logo a dar história de arte. Fui bem para letras, mas depois, como uma curso de história, né, no Nacional, fui ensinar a história e finalmente acabei por ir para a arquitetura e ensinar a história da arte. Mas a arte pode ser objeto de várias disciplinas. A que essa que nós estamos mais habituados é a história da arte. A história da arte estuda as manifestações artísticas desde o aparecimento, que surgiram na pré-história. Depois, na segunda aula vai ser um pouquinho esse apanhado. Até ao século XXI, até agora, não é? Mas a abordagem que vamos fazer aqui no curso não é histórica, porque há outras disciplinas que estudam a arte, independentemente da tecnologia, independentemente dos acontecimentos. Por exemplo, estética, ou a filosofia da arte, já tem outra maneira de apreciar a arte. A sociologia da arte já estuda a arte dentro dos fenómenos sociológicos. A psicologia da arte já estuda tanto o criador como o apreciador. Quer dizer, já a psique dele, digamos, os fenómenos psíquicos, quando está criando, o que é que leva o criador a fazer uma obra e, por outro lado, aquele que está apreciando. Até a maior parte deste curso foi montado no que eu dei lá na arquitetura, que era sobre estética, de um professor da Sorbonne, chamado Etienne Souliot, que eu comprei essa apostila na Sorbonne e depois comecei a usar, que fiz uma tradução, fiz um resumo traduzido que era o livro para poder acompanhar lá em arquitetura. Então depois montei este curso só dei uma vez, este curso que estou dando aqui só dei uma vez para aqueles alunos que fizeram o vestibular e que esperaram o semestre seguinte, não é? Para não ficarem desocupados deste curso. Montei nessa altura. Então reparem que são assuntos diferenciados. Nós vamos começar por arte e artes. Mas amanhã já vamos estudar a periodização, aí já está relacionado com a história da arte e os estilos. Depois passamos para o critério da arte. O que é que nos leva a dizer que isto é arte ou não é arte? E depois outra aula vai ser sobre porque é que a arte hoje, dos nossos dias, a arte moderna e contemporânea, não é apreciada como era a arte do passado. E depois temos o conceito de arte, a origem da arte. Quer dizer, são os diversos problemas que nós vamos aqui tratar. Claro que eu tenho que dar sempre tenho que explicar um pouco o contexto histórico de cada uma obra que eu vá apresentar. Bem, o primeiro problema que você devia dizer que o meu sotaque, de qualquer maneira, ainda estou, embora há 35 anos, o meu sotaque ainda é português. Por isso estejam à vontade, não, para me interromperem cada vez que não entendam o que eu, ou pela maneira que eu disse, ou aquilo que eu estou explicando. Porque estamos à vontade, se eu explicar isso, que até é bom que haja um diálogo, né? De vez em quando, e não há problema, né? É por isso que interessa muito. Se tiver também, tá bom de ouvir também, pessoal, se não, pede para... Exatamente, ou que queiram mesmo, que podem sempre interromper, intervir, não importa nada com isso. Podemos começar? Vamos. A primeira é exatamente sobre arte e artes. Pronto, então vamos parar aqui primeiro para falar sobre arte e artes. Reparem, o conceito de arte, vai ser uma das aulas, não é fácil de definir. Tanto mais que a arte dos nossos dias, a arte contemporânea, tem uma definição muito fácil. Tudo que é apresentado como arte é arte. Se eu apresentar esta mesa, ou numa exposição, num salão, arte, se eu disser que é arte, tem que se respeitar que é arte. Hoje é assim, a arte é tudo aquilo que foi apresentado como arte. Claro que esta cadeira, se eu apresentar como arte, é arte. Aqui não é arte. Hoje é assim, mas nós ficaríamos, uma das aulas será essa. Bem, então, mas a arte, reparem, quem primeiro começou-se a preocupar com a arte
foram os gregos. Antes disso, a arte está ligada à religião, está ligada à magia. Foram os gregos. O que era a arte para eles? Era a representação da perfeição. Tanto que, reparem, o Platão, todo mundo conhece, ele tinha muitas ideias. E ele já refletia sobre a arte. Dizia, como é que é possível nós examinamos um templo, uma escultura, uma pintura, ouvimos uma música, assistimos a um bailado? O que há de comum entre essas manifestações artísticas tão diferentes? Umas são apreendidas pela visão, outras pela audição. O que há de comum? Mas, como sabem, Platão tinha o mundo das ideias. Nós identificávamos aquelas obras ou aquelas manifestações com a ideia que nós tínhamos de belo. Existia o belo na natureza, mas esse era o belo criado pelo homem. Embora ele não desse muita bola aos artistas, tanto que um dele escreveu uma utopia chamada República, o artista não tinha lá vez. Porque o artista, de qualquer maneira, era um parasita na sociedade. Ele dava, não é? Está bem, temos que ver a visão dele. Bem, depois apareceu outro filósofo que todo mundo ouviu falar também, que é o Aristóteles. Ele já foi mais organizado, já vai arrumar essas artes. E então vai estabelecer 6 artes. E reparem que essa classificação tradicional das artes de Aristóteles chegou até aos nossos dias. Porque todos sabem que no início do século XX apareceu mais uma arte, que foi a cinema. Está bem, mas numericamente é a sétima arte. Com o cinema, quando foi chamada a sétima arte, significa que só existiam 6 artes para nós. Que eram essas 6 artes da classificação tradicional. Então vamos começar pela primeira imagem, que se fala exatamente nisso. A classificação das artes. Artes do espaço e artes do tempo. As artes do espaço são as artes plásticas, são aquelas que ocupam o espaço. É uma escultura, é um edifício, que é a arquitetura, é uma pintura. Já as outras artes são discursivas, têm um início, um desenrolar e um fim. Nós não podemos entrar no Teatro de Alencar ou aqui assistir a um concerto, no meio, e irmos embora no seu final. Não, ou vamos assistir a um balé, o balé já começou no meio e vamos embora, ou abrimos um livro no meio do livro e não acabamos. Não, para nós para podermos ter uma opinião sobre aquela obra de arte, temos que começá-la e assistir ao desenrolar até ao final. Então são as artes que se desenrolam no tempo. Reparem, as 3 artes plásticas seriam a arquitetura, a escultura e a pintura. E essas artes rítmicas, que seriam as artes do tempo, a dança, a música e a poesia. A 7ª arte já é do nosso tempo. Agora, reparem, nós todos respeitamos uma arte que não está aí, que é o teatro. O teatro tinha uma expressão fantástica na Grécia. Só para terem uma ideia, o Teatro do Epidauro tinha lotação para 30 mil espectadores. Reparem, as cidades, uma parte das cidades não teria essa população. Significa que eles assistiam àquelas tragédias ou àquelas comédias. Era uma coisa que lhes fazia muita falta. E porquê é que não está aqui o teatro? Porque o teatro não é uma arte pura. Ela é ao mesmo tempo do tempo, é ao mesmo tempo do espaço, é auditiva e é visual. E vocês podem perguntar, e o cinema? É que o cinema ali como 7ª arte era o cinema simplesmente visual. Não era auditivo. Era o cinema mudo. Então vamos passar. Vejam. Mas as artes não se limitam a essas artes 3, as plásticas. Que é essa que nos interessa, nós vamos tratar aqui só das artes plásticas. Que é, de vez em quando podemos fazer uma referência à música, etc., mas é só das artes plásticas. Vejam, essas artes maiores é a arquitetura, escultura e pintura que se opõem às artes menores, que são as artes decorativas ou utilitárias. Reparem, essas artes maiores também foram chamadas de belas artes. Tanto que, quando as artes passaram a ser ensinadas com currículo, com disciplinas, etc., chamaram-se escolas de belas artes. A primeira apareceu ainda no século XVII, no tempo de Luís XIV. Foi a primeira escola de belas artes. Nós também vamos fazer uma referência de vez em quando. Aqui no Brasil também, quando chegou aqui a família real, em pouco tempo dá-se a queda de Napoleão. Eles fugiram, não é? A família real fugiu de Napoleão. João VI e a família vieram para aqui fugidos de Napoleão. Porque Napoleão
E acabou por invadir mesmo Portugal, mas já não estava lá a família real. Já para cá. Passado pouco tempo, Napoleão cai. E os artistas que trabalhavam com Napoleão, como ainda acontece isso com os governos, mudou o governo, são consideradas persona não grata. Então, eu penso que se ofereceram, não se sabe bem ao certo, ao embaixador de Portugal, que estava com a capital no Rio de Janeiro, queriam vir oferecer-se para vir para o Brasil. Porque lá em França não tinha mais nada para fazer. Foi chamada Missão Artística Francesa. Ouviram falar? Qual era a incumbência deles? Instalar aqui uma escola de belas artes, que passava a ser chamada Academia de Belas Artes. Mas o que é certo, eles chegaram aqui em 1816 e não foi tão fácil assim, porque claro que os artistas que estavam aqui no Brasil, que estavam ainda com aquele espírito barroco, se viessem agora esses novatos, acabavam com a arte deles, ninguém mais os contratava. Então boicotaram, só 10 anos depois é que a Academia é criada, só em 1826, com o nome também da Academia de Belas Artes. Reparem, essas escolas de belas artes, ou academias de belas artes, eles vão... Quer dizer, a arte passa a ser ensinada. Se a arte é ensinada, tem que ter critérios. Quer dizer, ninguém pode fazer o que quer. Hoje, por isso é que eu ensinei ali no Cefet, na Escola de Artes Plásticas, como é que pode haver hoje uma escola de artes plásticas? Quem é o professor que vai classificar, quando eu apresento lá uma maçã cortada em 3 partes e diz, este é o meu objeto artístico? E o outro está ali perdendo tempo fazendo um quadro? Porque é que ele tem 8 e eu tenho 5? Não há critérios hoje. O estudo que é apresentado tem que ser aceito. E nessa altura não, eles vão estabelecer rigorosamente as cores, as proporções, a construção, tudo isso pode ser avaliado. Quer dizer, assim ninguém se pode queixar. Não. A minha obra, a minha escultura, o meu quadro teve uma classificação inferior porque as cores não são corretas, as proporções das figuras não estão corretas, a representação do espaço com a perspectiva não está certa, então tudo isso é classificado. Tanto que hoje, pejorativamente, a partir de mais altura, passou a chamar-se essa arte de académica, pejorativamente. Reparem quem é que vai quebrar com essa hegemonia da arte académica em França. Claro que França é que ditava a moda na arte. São, primeiro, os impressionistas. Mas claro que eles tiveram que lutar muito, porque eles criticavam, que produziam, etc., mas continuavam, os académicos é que continuavam a ser aqueles que recebiam os prémios, aqueles que eram selecionados nos salões, etc. Mas, a pouco e pouco, acabaram por derrubar. E os académicos foram depois colocados todos no esquecimento. Bem, isso é essa palavra da academia. Então vamos continuar, agora só dar, veja, a finalidade de embelezar o útil, artes aplicadas ou decorativas, é um propósito importante, mas de nível inferior ao da arte propriamente dita, porque a arte propriamente dita, a única mensagem que dá é uma mensagem estética, é uma emoção que cria em nós, uma emoção de caráter espiritual, enquanto que as outras artes não. Por exemplo, eu vou tomar um cafezinho ali, eu posso tomar até num copinho de plástico, joga-se fora. Ou então pode ser uma xícara, que é também uma obra de arte, uma xícara de porcelana, pode ser pintada à mão. Olha a senhora que está ali. Então, já é ao mesmo tempo, ou uma terrina, ou o que quer que seja. Quer dizer, é ao mesmo tempo, é uma obra de arte, ou uma cadeira. Posso sentar numa cadeira dessas que tem pretensões a ser uma obra de arte, mas posso sentar numa cadeira que foi executada para ser uma obra de arte. Porque reparem, por exemplo, deveríamos dizer, há o estético, há o anestético e há o inestético. O inestético é que acaba por não falhar quando quer produzir uma obra de arte. O estético é aquele que tem valor, digamos, artístico. E o anestético é esta cadeira que não tem pretensões a ser arte. A maior parte dos objetos com que nós lidamos não tem essa preocupação. Veja, por vezes é difícil estabelecer a linha de separação entre artes maiores e menores. Agora é que vamos voltar ao passado. Vamos dar como exemplos históricos. Porque em certas épocas, essas artes menores têm um papel mais importante que as maiores. Pode continuar. Vejam, grande parte da pintura medieval é arte aplicada. Porque, repare, a autonomia da pintura só se dá no Renascimento. A autonomia da escultura só se dá no Renascimento. Antes disso, ela é um mero acessório da arquitetura.
Ou, nesse caso, veja uma pintura ali, sabe para quê? Para adornar os livros, são as iluminuras ou miniaturas. A palavra iluminura tem a mesma raiz de ilustração. Uma criança vai ler, quando começa a ler, pega num livrinho só com letras, ele acaba por se estimular. Agora, se tiver ali a figurinha, a ilustração, ele acaba por entender o que está escrito. As iluminuras também surgiram assim. O escriba, de repente, viu o show que não estava bem, não se entendia bem o que estava escrito. Então fazia um desenho na margem com uma tinta vermelha para tentar explicar melhor o que estava escrito. Ora, a tinta vermelha que ele usava era minium, e por isso passaram a chamar-se miniaturas. Não tem nada a ver com o tamanho reduzido das pinturas. Miniatura porque usaram inicialmente a tinta vermelha. Depois passaram a chamar-se miniaturas as policromadas, como estes estão aqui, estes exemplos. A pintura da parede aí nas igrejas também é uma ornamentação. Mas as artes maiores na Idade Média, principalmente, vejam no gótico, é o vitral. É uma arte menor, é apenas uma composição num vidro, numa abertura envidraçada. No entanto, são superiores à pintura, ou até à escultura, não, que a escultura também faz parte da arquitetura. Mas são artes menores que dão até, muitas vezes, servem de modelo a outras artes. Pode continuar. Vejam, na Grécia, a Grécia atingiu um nível extraordinário, reparem, em todas as artes. Tanto que, em diversas épocas da civilização ocidental, se vai buscar inspiração à Grécia. Vejam, primeiro, a Grécia conseguiu ser imitada por Roma. Roma que vai divulgar a arte grega. Depois, na Idade Média, ficou esquecido, mas foi o Renascimento. O Renascimento o quê? É o renascer dos princípios divulgados e da arte, nesse caso, parte que nos interessa, o Renascimento artístico, da arte greco-romana. A pintura é a mesma coisa, mas a pintura grega se perdeu. Sabemos apenas, temos referências tão extraordinárias. Temos os nomes, o Alpers, o Antenor, etc. Sabemos o nome dos pintores, mas nada chegou até nós. Mas, agora vejam, a escultura e a arquitetura atingem níveis elevadíssimos. Depois vamos falar mais adiante. Agora, a cerâmica, que utiliza como matéria-prima a argila, é o que nós chamamos de barro, não é? Ela tinha, a maior parte dessa cerâmica tinha uma função doméstica, e muitas vezes não saía da cozinha. Eram vasos que eram para guardar água, que era chamada hídria. Ou eram vasos para guardar vinho, que era ânfora, ou azeite, que é óleo de oliva também, ânfora. Eles não bebiam água, ou melhor, não bebiam vinho puro, misturavam vinho com a água. Então, havia um vaso chamado cratera, que não era nenhum destes. Esse aqui é uma ânfora, está do lado esquerdo. Esse aí é um vaso já para aqueles cosméticos, não é? O segundo topixis. Mas, eu mostro aqui um pouquinho, acho que tem aí, depois vamos encontrar essa chamada cratera, onde se misturava água e vinho. Depois vinha-se uma jarrinha chamada oinócula, e é que servia à mesa. Quer dizer, quem tinha contacto com essas obras de arte eram os escravos e as mulheres, porque os homens não entravam na cozinha. Então vejam, a perfeição. Alguns desses pintores de cerâmica, eles sentiam o valor deles e assinavam as suas obras. Colocavam o nome. Vejam, a arquitetura é uma arte utilitária, em princípio. A não ser ali, por exemplo, sei lá, um monumento, por exemplo, sem deixar de ser uma arte maior, por oposição às artes aplicadas, industriais ou decorativas, que se signam em conjunto como arte menor. Porque é uma arte especial. Tanto que em muitas épocas da história da arte, a arquitetura é a arte mais importante. As outras estão vinculadas, estão relacionadas. Por exemplo, em toda a Idade Média, a escultura e a pintura são acessórios da arquitetura. Pode continuar. Veja, por exemplo, a única arquitetura pura é esta, que é a arquitetura imaginária. Aqui é uma cidade, não é? De um artista, não sei se é Botticelli, que fez essa cidade imaginária, e aqui é um arquiteto Santelia, italiano, chamado futurismo. Hoje já se fazem coisas semelhantes a essa, mas há 90 anos, ou 80 anos, era mesmo uma cidade futurista, era mesmo uma arquitetura futurista, era uma arquitetura imaginária. Ele nunca lhe passou pela cabeça que um dia seria realizado. Agora vamos dar uma olhada, assim, bem rápida, às artes menores, essas variedades todas, para também termos um conhecimento de quais são elas.
cerâmica, mobiliário, vitral, desenho, iluminura, ourivesaria, até coloquei ali, mas dizem que tem muitas mais. Aí não está a tapeçaria, nada. Bem, as variedades de cerâmica. Terracota, a faiança, que é a terracota esmaltada, porcelana, o biscuit e o azulejo. A terracota, o nome é italiano, não é? Terra significa argila, cota cozida. Você entende bem disso, né? Cerâmica cozida, né? No forno, ou queimada. Aqui, eu visitei muito aqui no Ceará, em certas regiões, a cerâmica é artesanal, por exemplo, Missão Velha, etc., é queimada. Não é aquecida no forno, ela fica no alto, põe a lenha, incendeiam a lenha e ela é queimada. Muitas vezes fica aquelas manchas, não é? Das labaredas, não é? Do carvão. Ora, a faiança é já uma terracota que tem uma pintura à base de esmalte e quando vai ao forno ela fica com aquele aspecto vidrado, que nós chamamos vulgarmente de loiça. A faiança é chamada assim porque o local onde primeiro ser usada foi uma cidade italiana chamada Faenza e passou a chamar-se faiança. Já a porcelana já utiliza outra matéria-prima. Foram os chineses que inventaram. Em vez da argila, que é terra, usam caulim ou caulino, que é um pó branco, quase como se fosse pó de tal. Nós sabemos muitas vezes, quando temos lá uma xícara ou um prato, para nós podemos saber se ela é porcelana ou se é faiança, é só quebrá-lo. Se for branco, não é? Branco é caulim ou caulino. Se for da cor da argila, é terracota. O biscuit é uma palavra de origem francesa, não é? Já porque aqui fora discutir francês. Bis, todo mundo sabe, quando vai a um espetáculo, quando vai a um desses shows e gosta da pessoa que está cantando, nós dizemos bis, significa outra vez, 2 vezes. E cuí é cozido. Então, é uma peça que vai ser cozida 2 vezes. Mas é uma peça de porcelana cozida 2 vezes. O azulejo, como é que nós definimos o azulejo? É uma placa de terracota esmaltada. Que nós usamos nos banheiros, nas cozinhas, etc. Pode continuar. Vamos ver agora a terracota. Exemplos também históricos, não é? Aqui, no Egito, esse cavaleiro e esse cavalo, pode continuar a terracota, simplesmente. Esta, que é também da civilização cretense, ou chamada também minoica, a deusa das serpentes, é apenas terracota cozida. A pintura é posterior, não é pintura vidrada, não é faiança nem esmaltada. Esta aqui que vimos há pouco é o tal cratera, que servia para misturar a água e o vinho. É também terracota, e depois pintada, depois de cozida. Pode continuar. Esta outra terracota já é terracota esmaltada, na China foi eles que começaram a inventar, mas inventaram também a terracota esmaltada e inventaram a porcelana. Pode continuar. Aqui a faiança francesa, pode continuar. Século XIX, são várias épocas, não é? Aqui, esta é inglesa, do Edgewood, também leiteiros, também é faiança. Ou seja, argila esmaltada. Esta é também de uma fábrica importante em França, Rouen, faiança também. Esta já é porcelana alemã, é Meissen, já é muito mais delicada. Não conhece essas xícaras, às vezes tem 1 milímetro ou 2 milímetros de espessura. Esta aqui, vejam como é que conseguem fazer esse rendilhado, não é? Exatamente porque é porcelana. Se fosse com a argila não se consegue fazer isso, que a argila é grosseira como se fosse terra, não é? Grosseira. E chama-se Companhia das Índias porque os motivos não são motivos orientais, não são chineses. Eram os europeus que levavam para lá essas flores, essa decoração, e eles, ao fazer porcelana, colocavam-nos lá. Tem mais aí da Companhia das Índias. Tem outra ainda, esta também, vejam, um navio ocidental, não é? É espanhol, não, mas os piratas. Essa também os motivos não são orientais. Também Companhia das Índias. Esta que levavam para lá os desenhos e as pinturas e as feitavam. Posso continuar? Esta já é chinesa, vejam que já é uma coisa diferente. Não é o gosto ocidental. Pode continuar. Vejam o biscuit, vejam a delicadeza, não é uma peça pequena, talvez com uns 20 centímetros de comprido. E vejam. Isso foi feito da mesma? É porcelana, é caulinho. Vai 2 vezes ao forno, é que é cozido 2 vezes, não é? Fica sempre com esse tom assim, não é? E a gente tem um